Oi, vamos lá então falar de soma dos termos da PA. Essa soma dos termos da PA é assim bem legalzinho, bem fácil de entender e começa com a historinha do Gauss, né? Então eu sempre conto essa historinha não porque eu gosto de contar histórias, mas porque essa história ela remete a como a fórmula acontece, né? E, então tem a ver você lembrar da história para lembrar da fórmula sem ter que decorar. Então por isso que eu vou contar a história, né? E então contam, né, que certo dia, numa aula de matemática, o professor pediu para os alunos somarem os números de 1 a 100 e Gauss era um desses alunos. E aí ele foi fazer a soma, só que ele estava tentando fazer a princípio, né, igual todo mundo, assim, 1 mais 2 mais 3, tal. Aí 6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21. Daí ele começou a perceber, nossa, vai demorar pra caramba, até 100, né? Nossa, muito chato, tal. E aí ele começou a pensar assim, nossa, se eu somar um do começo e um do final, né? Como ele era muito esperto, ele foi tentar entrar numa tentativa de tentar fazer mais rápido. E aí ele começou a somar, assim, primeiro com o último, né? Pensando assim, se eu pegar um daqui e um de lá, nessa soma, eu vou chegando mais rápido, né? No meio. Então a ideia dele foi assim. E aí ele somou o primeiro com o último, deu 101. Daí ele foi somar o 99 com o 2, também deu 101. Aí começou a ficar interessante, ó, o 3 com 98 também deu 101 e ele percebeu que essa soma de 101 ia ser sempre a mesma, né? E como eram 100 números, ele ia juntar de parzinho, iam formar 50 pares. E aí ele pensou em fazer então 101 vezes 50, que dava 5.050. E ele terminou assim bem rapidinho. E foi lá mostrar para o professor, e o professor falou: Nossa, como que esse moleque achou a resposta tão rápido e tal. Enfim, e essa ideia que ele utilizou é a ideia que envolve a soma dos termos da PA, né? Então, como os termos simétricos, lembra que eu falei na aula sobre o termo médio? Né? Então, aqui, essa soma dos extremos simétricos é sempre igual. Então, o que a gente pode usar? Ai, droga. Desculpa, gente. A gente pode usar a mesma ideia, só que de uma forma genérica, tá? Então, o que a gente pode fazer? Somar sempre o primeiro com o último. Então, esse primeiro é o A1, o último é o AN, e eu multiplico pela quantidade de termos dividido por 2. Então, lá no caso da história dele, ele somou o A1 com o A100, porque eram 100 números. E aí a soma deu 101. Opa. A soma deu 101. E aí ele multiplicou por 50. Por quê? Porque como eram 100 e ele ia fazer parzinho, então iam dar 50 pares, né? Então, aqui aplicando a fórmula, né, seria o A1 mais o A100 vezes a quantidade que é 100 sobre 2, que no caso era o 50. Então, essa é a ideia da fórmula. É você sempre somar o primeiro com o último e multiplicar pela metade da quantidade de termos que estão lá. E aí tem essa outra forma também de escrever, é a mesma coisa, tá? Então, se você somar o primeiro com o último, dividir por 2 e multiplicar por n, também vai dar no mesmo, tá? Bom, aí aqui tem um exemplo que a gente vai ver antes de fazer o exercício do livro lá, que tem uma soma. Então, ele fala assim: um jardineiro planta roseiras em filas, 3 na primeira, 4 na segunda,
5 na terceira. Então, olha só, a sequência, ó, é 3, 4, 5 e assim por diante. Sempre ele planta uma roseira a mais na fila seguinte. Então, isso já revela para a gente o quê? Né? Que eu estou aumentando aqui de 1 em 1, tem uma razão 1. Ele plantou um total de 150 roseiras. Então, esse 150 é o SN, é a soma de todas. Então, essa soma de todas as roseiras deu 150. Então, determinar o total de filas, ou seja, o total de filas, né? Cada aqui é uma fila, cada termo é uma fila. Então, eu preciso determinar quanto é o N, ou seja, quantas filas tem. Determinar o número de roseiras na última fila, que é o AN, né? E então, é isso. A quantidade de roseiras em cada fila é essa. Então, aqui nessa resolução, chamaram de X o AN. Então, fazendo o A1, que é o 3 mais o AN, é 3 mais X, soma, divide por 2, multiplica por N, que eu não sei quanto é esse N, né? Esse N é a quantidade de termos dividido por... Aliás, aqui é a quantidade de termos. E o total vai dar esse 150 aqui, tá? Então, esse que está sendo chamado de X, que é o último termo, é o AN, tá? Aqui é o X, tá? Então, quem é esse AN? Aí, esse AN a gente vai ver pelo termo geral. Nós falamos hoje de manhã desse termo geral, que é aquela fórmula que revela todos os termos, né? Então, o AN eu faço assim, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, lá no lugar do AN, eu vou colocar essa lei aí. Então, quem é o A1? O A1 é 3 mais N menos 1, né? Eu não sei quanto é o N, mas eu sei que a razão é 1, porque vai somando de 1 em 1. Então, o AN vai ser, ó, 3 mais 1 vezes N, 1 vezes menos 1, fica N menos 1. Então, a N é 3 menos 1, 2 mais N. Então, esse daqui é o último termo. Então, por isso que você está vendo aqui, ó. Esse N mais 2, né? N mais 2, 2 mais N, é a mesma coisa. Esse daqui é como se fosse lá o X. O N aqui é o número de termos. Veja que aqui eu já estou trabalhando com a mesma variável N, né? E agora, aqui fazendo essa conta, eu vou descobrir quem é o N, que é quantas filas tem lá, né? Então, fazendo o cálculo, aqui vai dar 15. E aí, se tem 15 filas, então o número de roseiras da última fila, ó, então aqui, ó, se tem 15 filas, é o A15, que vai dar 2 mais 15, tem 17 roseiras na última fila, tá? Bom, então esse é um dos tipos de aplicação de exercício assim que envolve soma, tem inúmeros. E agora a gente vai ver aqui que é da apostila, lá da página 21 também, né? Que eu fiz o outro no outro vídeo, e agora eu vou fazer o 21 aqui porque ele tem soma. Então, olha só, aqui ele dá uma função, então, olha só, que a ideia aqui não é nada nem de PA, ele nem está falando de PA, ele está falando em função. Então, seja a função de Z em Z, lembrando que o Z é o conjunto dos números inteiros, ou seja, tem número negativo e positivo, mas são todos inteiros. Então, a função vai de inteiros nos inteiros. É uma função que tem duas sentenças. Então, a função f de x é assim. Se o x é ímpar, eu faço a conta por essa daqui. E se o x que está entrando aqui no domínio, aliás, se o x é par, eu faço por essa. E se ele é ímpar,
Ó, se o x é ímpar, o resultado é 0. Então, para todo x que é ímpar, a imagem vai dar 0. E se o x é par, eu faço essa conta, né? Então, essa é a função. Bom, nessas condições, quanto vai ser a soma f de 1 mais f de 2 mais f de 3 até o f de 1000? Então, veja só, ele já vai até o 1000 lá, já estoura lá na frente, que é porque ele vai querer aqui que você use uma estratégia e não vá somar de 1 em 1, né? Então, ele quer que você lance mão de uma estratégia, que no caso aqui vai ser a PA. Então, vamos lá. Como que a gente vai montar isso? Ó? O f de 1, ele é ímpar, né? Como ele é ímpar, o f de 1 vai dar 0. Mais o f de 2, bom, o 2 é par, então o 2 eu vou nessa daqui. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, o f de 2 é 3. O f de 3, ele é ímpar, então dá 0. Beleza. O f de 4 é par, então vai ser 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. O f de 5 vai dar ímpar, que é 0, e o f de 6 vai ser 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. Né? E o último valor, ó, então eu tenho que somar. Na verdade, todos esses zeros, eu nem vou pegar, eu vou pegar só os outros, tá? Então, eu vou somar o 3, o 7, o 11 e assim por diante, até o f de 1000. O f de 1000 é o último e o 1000 é par. Então, quanto que é o f de 1000? 2 vezes 1000 menos 1. Então, 2000 menos 1 dá 1999, que é o último termo aqui da PA. Né? Então, agora, reduzindo isso a essa sequência que sobrou aqui na nossa mão, eu, observando o detalhe, eu percebo que ela é uma PA, ó, que está saltando de 4 em 4. Né? Então, eu tenho que fazer essa soma. É uma soma de N termos, né, dessa PA. E aí, achar uma alternativa. Então, agora eu preciso encaixar os meus termos, né? Primeiro que eu não sei quantos termos tem, então eu não sei a soma SN é quantos, né? Então, vamos lá, ó, vamos calcular quanto é o AN. Ó, o AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Isso aqui é o termo geral. Então, o AN é 1999, o valor dele. O A1 é 3, o N eu não tenho, e a razão eu sei que é 4. Então, aqui eu vou descobrir quanto é esse N aqui, ó. Eu vou descobrir quantos termos tem aqui. Então, 1999, 3 mais distributiva 4N menos 4. Então, isso aqui vai ficar 4N menos 1. E aqui, 1999. Esse menos 1 vem para cá somando. Então, vai ficar 2.000 é igual a 4N, vai dar 500, né? Então, esse 500 era meio óbvio aqui, mas eu queria mostrar como você faz para descobrir, né? Porque se eram 1000 termos, só que eu só ia somar os pares, então seriam 500. Então, esse termo aqui, ele é o A500. Para fazer a soma, então, eu vou fazer a soma dos 500 termos, é o S500, que é o A1 mais o A500, que é o último, vezes a metade. Então, se são 500, eu vou juntar parzinho, vão ser 250 pares, né? Então, aqui vai ser vezes 250, que é o N sobre 2, o 500 sobre 2, né? Então, o S500 vai ser, ó, quem é o A1? É 3. Quem é o A500? É 1999. E tudo isso
vezes o 250, né? Então, o S500 vai dar 500.500, tá? Que é a alternativa D, tá? Agora, em relação à página 22, eu não vou fazer aqui nesse vídeo, mas eu vou comentar. São 3 questões que envolvem PA, mas assim, uma é geometria, a outra é uma outra interpretação, cada uma é uma interpretação. E nenhum dos 3 envolve soma. Então, eu não vou fazer aqui nesse vídeo, tá? Mas aí depois vocês procuram lá que eu vou fazer num outro. Beijo. Saudades de vocês, gente.